Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja na paz do nosso Senhor Jesus. Realmente, quando esse desafio chega, a gente, de início, toma um susto, depois sente o prazer de estudar um pouco a palavra do Senhor para trazer, né? Mas sempre é um prazer falar da palavra do Senhor e estar estudando a palavra do Senhor, né? Irmãos, de início eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias aí. Depois nós vamos estar orando, mas assim, em Marcos 12, 38 a 30, de 28 a 30. Amém? A mídia já colocou. Eu vou estar lendo aqui. Aproximando-se um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que esse. Amém? Soberano Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor, nós agradecemos imensamente, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, oportunidade, Senhor amado, de estar testemunhando do Senhor, ó Pai, e ouvindo também, Senhor amado, tudo que o Senhor tem, ó Deus, para estarmos, ó Pai, cada dia vivendo uma vida melhor na tua presença, ó Deus. Que o Senhor fale aos corações de cada um dos irmãos aqui, como já falou ao meu, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, findar essa semana de oração amanhã, ó Deus, mas com a alegria de poder participar, Senhor amado, desses momentos maravilhosos, ó Deus, e também, Senhor, de ouvir a tua palavra, de aprender um pouco mais de ti e de ser desafiados pelo Senhor, ó Pai. Agradecemos por tudo no nome santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse trecho, na verdade, quero que os irmãos só fiquem refletindo um pouquinho nesse trecho. Eu não vou falar dele, tá? Só quero que os irmãos reflitam um pouquinho, porque ele é um trecho que fala fundo, né? Só que eu gostaria só de lembrar uma coisa aos irmãos, né? Eu tenho mais ou menos 30 anos que estou na igreja, graças a Deus, só tenho me alegrado, não posso nunca falar que me arrependo, pelo contrário, só louvo a Deus desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas gozado, é um versículo forte, mas pouco falado nas igrejas. Pouco falado, não sei se os irmãos perceberam, a não ser que seja em outras, ou seja, católicos, tudo mais, porque eles usam um pouquinho, mas só usa, né? Mas é um versículo duro, duro, porque quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, do seu coração, de todo o seu coração, com toda a sua força, né, de todo o entendimento. Irmãos, não é fácil, não é fácil. Então eu quero que os irmãos só fiquem com esse versículo em mente, que nós vamos confrontar um pouquinho no decorrer aqui do que nós vamos estar falando. Irmãos, nosso Deus é um Deus presente. Ele habita entre os homens e tem prazer em nos ter em sua presença. Nós vamos falar um pouquinho da presença de Deus, de vivermos, a importância de vivermos na presença do Senhor. E como eu acabei de falar aqui, né, Ele tem prazer. Ele tem prazer. Como na palavra do Senhor nós vemos que o Senhor, quando Ele fez o homem para que o homem tivesse comunhão com Ele. Deus, né, qualquer irmão que se converte sabe disso. Deus não fez o homem para que o homem vivesse longe dEle. Deus fez o homem para que o homem tivesse comunhão com Ele. Mas nós vemos que logo de cara, logo em seguida, tanto Deus queria que o homem tivesse comunhão com Ele, que era um negócio interessante, né? Eu creio que todo dia à tarde o Senhor estava passeando ali no jardim, né, pastor? E falando um pouquinho com Adão, conversando um pouquinho com Adão. E é algo assim que eu acho que era um prazer para Deus estar ali conversando com Adão e tudo mais.
Mas, num determinado dia, Deus está passeando ali, procura Adão, cadê Adão? Adão estava escondido. Adão já fugiu da presença do Senhor. O que fez Adão fugir da presença do Senhor? O pecado, irmãos. O pecado. O primeiro homem tinha tudo para ser feliz e viver uma vida maravilhosa ali, mas não. O primeiro homem já saiu da presença do Senhor, já tentou fugir quando ele realmente pecou. E o interessante, irmãos, é que assim, Deus, na continuação, Deus quer que todos os homens, na verdade Ele quer que todos os homens, ser humano, não vou falar só falando o homem assim, na verdade é a generalização, todos os seres humanos venham a ter a comunhão com Ele, venham chegar à tua presença, Mas nós vemos que os homens não querem nada com Deus, o ser humano não quer nada com Deus, Nós estamos aqui reunidos, mas quando nós paramos para pensar, quantos estão hoje dentro de uma igreja buscando a Deus? Muito pouco, uma minoria. Irmãos, mas Deus, Ele ama tanto o ser humano que Ele deixou essa convocação divina para que buscasse a presença dEle, até mesmo os pecadores também, os maiores pecadores. E eu queria que os irmãos estivessem lendo junto comigo, Tiago 4:8. E esse versículo, tem algumas bíblias, eu não sei, alguns dos irmãos devem ter na sua Bíblia, um pedacinho aqui que tem na que eu peguei, que é vós outros, Então o que acontece? Esse versículo ele fala que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí é que entra o ponto que eu falei, vós outros. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, purificai as mãos pecadores, e vós que sois inconstante, limpai o seu coração, humilhando-vos na presença do Senhor. Ele quer o quê? Ele quer que o ser humano, aquele que ainda está no pecado, venha, chegai a Ele, que Ele vai realmente chegar também a Ele. E Ele fala, limpai. Quando Ele fala aqui, bem claro aqui, chegai-vos a Deus e purificai as mãos pecadores, e vós que sois inconstantes, limpai o vosso coração. O coração do homem precisa realmente de limpeza, porque está difícil, E aqui ele fala, esse versículo nós podemos, aqui nesse caso, ele quando fala vós outros, são realmente os pecadores, não são os salvos não. Mas nós trazemos esse versículo também para os salvos, porque nós que já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, também caímos muitas vezes em falhas e em pecados, que na verdade nos afasta um pouquinho da presença do Senhor. Mas irmãos, eu gostaria de nesse momento só refletir alguma coisa. Irmãos, quando nós falhamos em pecado, muitas vezes eu coloco eu também, irmãos, mas em si, eu estou falando agora dos salvos. Quando caem em falhas, muitas vezes pede um perdão para Deus, mas pede um perdão tão no ar, porque nós vemos casos que a pessoa falha e ela coloca na mídia social os seus pecados, E muitas vezes você está conversando com um cara que às vezes já até salvo, e ele está falando do pecado que ele cometia, mas batendo no peito. Muitas vezes você conversa com um jovem, ele já está na igreja, já é salvo, e ele fala, eu peguei várias meninas mesmo, eu pegava 5, 10. Às vezes a menina também fala, eu fiquei com 5, eu fiquei com tantas. Irmãos, a gente tem que ter nojo do pecado. Eu quero que a mídia coloque aí a continuação desse versículo que nós falamos, Tiago 4:8, põe o 9, Tiago 4:9. Esse versículo ele fala assim, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Irmãos, quando você pede perdão para Deus, você tem que estar arrependido. Eu não sei, vários irmãos aqui já devem ter lido vários trechos da Bíblia no Velho Testamento, e está aqui o pastor que pode me ajudar aí.
No Velho Testamento, quando a gente lê lá sobre as pessoas que pecavam e elas se arrependiam dos seus pecados, a primeira coisa que elas faziam, elas rasgavam as suas vestes. Não é isso, pastor? Elas se vestiam de pano de saco. Elas se cobriam de cinzas. E ainda tem mais. Elas colocavam, pediam perdão com a cara no chão. Não é isso, pastor? Com a cara no chão. Ou seja, era realmente um arrependimento que Deus olhava e falava. Quando ele fala, nesse versículo que fala aí, que você, por favor, mídia, coloca o... Então, ali ele fala bem ali, ó. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Temos que entristecer, porque se nós fizermos algo e o nosso pecado entristeceu a Deus, temos que estar triste também. Se estamos arrependidos, temos que estar triste. Mas não é bem isso que nós vemos. Muitas vezes as pessoas pedem perdão, mas falam do pecado com a maior alegria. Então, não sei se chega realmente isso na presença de Deus. E nós temos que pensar nisso. Quando nos arrependemos, é arrependimento. É arrependimento. Tem que vir lá no fundo, do fundo. Irmãos, estar na presença de Deus, ou buscar a presença de Deus, é algo tremendo. É algo tremendo que é um grande privilégio, né, para nós, né, podermos estar na presença de Deus. Temos esse acesso, né, à presença de Deus. O lugar onde encontramos paz, onde encontramos somos orientados, fortalecidos e capacitados para vencer qualquer situação difícil que nos encontra. É o Senhor que faz isso conosco. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos capacita. E esse Deus, Ele quer que nós buscamos a presença dEle, constantemente. Irmãos, por que eu falei que é para vocês ficar um pouquinho com esse versículo da entrada na cabeça? Porque, ó, eu estive lendo, há dias atrás, um devocional, e lá ele falava o seguinte... Ele falava de uma jovem que ela, contando, que todas as vezes que ela estava com o avô dela, com o avô, irmãos, olha só que legal. Toda vez, quando eu falei que legal, porque eu lembro de mim, com meu neto, né? O pastor, com o netinho dele lá na praia. Mas é isso aí, ela fala que todas as vezes que ela estava com o avô dela e ele estava com ela no parque, ou na praia, ou em algum lugar se divertindo, ele pegava, tirava o relógio e guardava. Todas as vezes. Aí um dia, depois de muito tempo, ela chegou e falou: vovô, eu sou curiosa, queria saber, por que todas as vezes que o senhor está comigo, aí o senhor tira o relógio e guarda no bolso? Aí ele respondeu: estar com você é um prazer tão grande, é uma alegria tão grande, que eu gostaria que o tempo parasse. Que o tempo parasse. Mas como o tempo não pode parar, eu não quero nem ver ele passar. Então eu guardo o relógio. Irmãos, vamos lá, vamos contrastar aí. Será que nós também temos essa alegria tão grande de estar na presença do Senhor, que nós gostaríamos que o tempo parasse quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, quando nós estamos, muitas vezes, em oração, quando nós estamos aqui dentro louvando ao Senhor, com aquela igreja lotada no domingo, que às vezes está aquele calorzão assim, a gente olha, não tem nem lugar mais para sentar. É uma alegria quando um irmão chega alguém, o irmão tem que sair para dar lugar. Eu fico feliz, eu acho bonito isso. Mas e aí? Quando o pastor está pregando aqui, que o nosso pastor prega, né, pastor? Prega, o pastor prega 1 hora. Mas irmãos, quando está dando quase 1 hora de pregação, a gente olha o que tem de irmão olhando no relógio, irmãos. Ele fala, passou, mas não fica, ó, nossa, a hora está. Então a pessoa entra na igreja, mas não entra com o coração assim, fala, não, eu quero realmente estar na presença do Senhor e que o tempo pare. Que o tempo pare. Nós vemos que o salmista, ele fala que antes está na casa do Senhor, que em outras partes 1000. A alegria dele seria que ele ficasse sempre, que nós estivéssemos na casa do Senhor, né? Então, irmã, esse prazer é um prazer que tem que estar no nosso íntimo. Estar no nosso íntimo.
Estar buscando o Senhor em oração é algo que nós, quando vamos orar, não temos que orar. Claro que aqui na igreja a gente tem um tempo limitado. Temos tempo aí para isso. A não ser quando os irmãos combinar e vir fazer uma vigília. Aí não tem limite, né, pastor? Aí vai até às 5 da manhã. Mas caso contrário, tem um tempo determinado. Mas, quando você ora na sua casa, meu irmão, dobra o joelho e se precisar pôr uma almofadinha no joelho, eu ponho. Eu ponho, irmãos. Eu ponho porque eu tenho problema no joelho, então eu tenho que pôr umas almofadinhas no joelho. Mas eu ponho. Mas, irmãos, dobre o seu joelho e esqueça do tempo. Vai falar com Deus. Os irmãos já parou para pensar? Nós temos aqui mais ou menos 100 membros, né, pastor? Tem uns 110, mas vamos colocar uns 100. Já parou para pensar que se você tivesse que orar pelo menos por 50 irmãos aqui da igreja, que você escolhesse a dele, não vou orar pelo menos por 50 hoje? Quanto tempo você acha que você vai orar? Se você for orar pelo pastor, você vai falar, Senhor, abençoa o pastor. Não. Você vai falar, Senhor, abençoa o pastor, dê saúde, dê força, abençoa a família dele, cada uma das filhas, do neto, do genro. A gente vai falar da família do pastor, a gente vai falar da vida dele. É um tempo que vai demorar. Aí quando você vai falar da irmã Ana, a irmã Ana também tem lá a vida dela, tem as filhas dela, tem os afazeres. Então a gente vai demorar. Eu vou falar pelo Douglas, pelo irmão Geraldo, pelo irmão Lupercio. Irmãos, nós vamos demorar. A gente não tem que questionar tempo quando nós estamos na presença do Senhor buscando em oração. Pelo contrário, prazer, irmãos, prazer. Temos que ter prazer. Temos que ter um sentimento, aquele sentimento prazeroso. Prazeroso. Eu acredito que alguns dos irmãos aí já teve esse prazer de chegar, começar a orar e quando vê, fala, não entendo. Para mim o relógio voou. Porque orou um tempo razoável. Mas é isso aí, irmãos. E a gente tem que fazer isso. Tem que fazer e tem que ter prazer em estar buscando a presença do Senhor. Muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo, ler a palavra do Senhor, se você for ler a palavra do Senhor com o tempo limitado já, eu vou tirar 15 minutos para ler a palavra do Senhor. Amém que você está lendo 15 minutos, é melhor que nada. Mas, irmão, você não consegue refletir na palavra do Senhor se você for ler só 15 minutos. Porque o ler a palavra, quando a gente lê, não é ler e passar de um livro para o outro. Li um capítulo, li 2, li 3. Não. É pensar no que você leu. É deixar isso tocar o seu coração e você deixar que aquilo te alimente. Alimento espiritual é você ler a palavra e deixar Deus falar ao seu coração. Isso é alimento espiritual. Agora, a partir do momento que você leu só para... Que nem nós... Acredito que alguns irmãos estão aí procurando ler a Bíblia em um ano. Mas eu já vou dizer para você, irmãos. Me perdoe o pastor de eu falar isso, mas eu falo. Se você estiver lendo para cumprir tabela, vou ler e vou ler e vou ler. Mas chegar, leu, por exemplo, leu aí já Gênesis. Aí não lembra o que aconteceu, não lembra da história de Gênesis, das pessoas que você viu, das coisas que Deus falou aos corações das pessoas que estão em Gênesis. Não serve. Então é melhor você ler trecho por trecho, mas deixa Deus falar ao seu coração. Não se preocupe com o tempo. Deixa o tempo. Já parou para pensar? Vocês são salvos para viver fala Douglas para mim. Salvo para viver uma vida na presença de Deus de eternidade. Amém? Eternidade. Já pensou você na presença de Deus uma eternidade? Lá você vai louvar Ele o tempo todo. Não adianta, você não vai ter tempo para ficar querendo controlar o tempo. Lá é louvar a Deus e pronto. Essa alegria. Então, irmãos, temos que ir treinando isso já. Treinando isso já porque Jesus está aí às portas aí. Jesus está voltando. Amém? Irmãos, eu gostaria só que os irmãos estivessem abrindo também a mídia, acho que vai colocar para nos ajudar. Mateus 10:37. Irmãos, olha aqui, o que eu falei que vai contrastar um pouquinho com o que nós lemos no início aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Os irmãos já parou para pensar que irmãos, eu não sou digno de Deus.
Eu posso falar para os irmãos, se for assim, eu não sou digno. Porque eu amo a Deus sim, mas eu ainda falo para os irmãos, eu não sou hipócrita. Se eu falar para os irmãos aqui, eu amo para arrebentar, eu amo que não faço comparação com o meu filho, com a minha esposa, com o meu neto. É mentira. Nós não fazemos isso. Mas temos que preparar o nosso ser para amar a Deus acima de todas as coisas. Acima. Nós, se formos a fundo nesse versículo aí e começarmos a pensar, né, quem ama o seu filho ou a sua esposa a mais que Deus, você está idolatrando. Você está pondo alguém acima de Deus. E é errado, é pecado. É pecado. É idolatria, não é isso, pastor? A gente fala, idolatria é só quem fica lá adorando o santo. Não. Tudo que você põe acima de Deus é idolatria. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós falhamos nisso, irmãos. Falhamos. É que para isso precisa viver vida de intimidade com Deus e muito, irmãos. E muito. É muita intimidade, é muito tempo de palavra, da palavra de Deus. A Bíblia a gente tem que ler mesmo e deixar ela falar o coração. É muito tempo de oração, é comunhão na igreja com os irmãos, é tudo isso. Isso faz com que você vai acrescentando o seu amor a Deus cada dia mais. E Deus vai trabalhando na sua vida. E você vai vendo os milagres que Deus vai fazendo na sua vida, na sua família, nos seus amigos, os seus pedidos vão ser atendidos. Muitas coisas vão acontecendo de forma que você vai acrescentando o seu amor a Deus de uma maneira extrema. Mas isso aí é uma constância na nossa vida, que normalmente, infelizmente, não é muito o que ocorre. Nós somos muito limitados. O nosso Deus não é limitado. E nós temos que deixar o nosso Deus trabalhar os nossos corações, para que nós possamos aí soltar também e viver uma vida de acordo com a vontade dele. Eu quero que a mídia coloque aí Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 diz ali: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Irmãos, quando nós estamos buscando a presença de Deus, muitas vezes a gente fica ali pensando, orando, ou até mesmo buscando de uma maneira que a gente fala, poxa, acredito que Deus não me ouviu. Se você buscou a Deus de todo o seu coração, se você ali, aplicou mesmo, pode ter certeza, Deus está te ouvindo. Deus vai fazer, sim, dentro do tempo dele, a obra na sua vida. Ele vai fazer a obra na vida daquele que você intercedeu por ele. Eu não sei os irmãos, mas assim, eu creio que a minha oração é quase igual a dos irmãos. Nós oramos muito mais pelas pessoas do que por nós próprios. Nós intercedemos muito mais pelas pessoas. Os irmãos veem durante o dia, como o irmão Douglas falou esses dias, o Paulinho, e é uma verdade. Durante o dia, vários pedidos da igreja aparecem. Se você parar para pensar, você ora por aquele, ora por um outro, ora por outro. E aí nós intercedemos muito mais do que por nós mesmos. E quando você para pensar no tempo que você vai gastar em oração, até mesmo na sua casa, no seu cantinho lá, você vai ganhar, né? Porque a gente não perde tempo quando está orando. Vai ganhar tempo muito mais intercedendo. Você vai estar falando por irmão, por irmão, por irmão, por irmão, por irmã, tal. Isso é intercessão, como o Paulinho falou. E a intercessão toma tempo, mas a intercessão é maravilhoso, porque nós não temos que ser egoístas, não temos que ficar pedindo só para nós. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, como o irmão pregou e é verdade. E antes de nós falarmos, Deus já sabe. Temos que falar? Sim. Temos que fazer a nossa petição, nós temos que fazer. Mas lembrar das necessidades dos outros é acima da nossa. Acima da nossa. A Bíblia fala que nós temos que sentir a dor do outro. Então é assim que tem que ser. Irmãos, eu gostaria também de lembrar que quando nós falamos aqui no começo do versículo, coloca também a mídia aí para mim, Romanos 12, 1. Esse versículo, na verdade, os irmãos, a igreja já sabe de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, ali ele fala bem claro, apresentei os vossos corpos. Por favor, segura. É que eu não estou lendo aqui, eu estou lendo lá. Lá diz bem claro,
Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, o nosso corpo aqui mesmo, santo e agradável. Aí você fala, pô, será que é o meu corpo mesmo? Ele está falando santo. Meu irmão, você foi santificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então é você mesmo, sou eu mesmo, santo e agradável. E aí, irmãos, na verdade, o culto racional é aqui, ó, a mente, ó, nossa mente. Nossa mente, nós temos que entregar realmente, estar ali, ó, deixando a nossa mente ser trabalhada por Deus, ser trabalhada, ser mudada, ser transformada a cada instante, para vivermos segundo a vontade de Deus, para estarmos vivendo segundo, buscando, ou seja, buscando a presença de Deus e termos essa certeza de que Deus está junto conosco. Os irmãos muitas vezes falam assim, você buscar a presença de Deus, o que o irmão quer dizer? Deus está com a gente constantemente, sim. O Espírito Santo está conosco constantemente, e nós temos Ele. Todo salvo tem Ele 24 horas. Mas buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus é muito mais que isso, irmãos. Muito mais que isso. Porque você tem aí o Espírito Santo em você, mas você pode deixar o Espírito Santo de lado às vezes e viver a sua vida segundo a sua vontade. Eu viver a minha vida segundo a minha vontade. E aí, Deus está sendo deixado de lado. Eu não estou buscando a face dele. Eu não estou buscando a presença de Deus. Estou buscando a minha. E a outra parte que muitas vezes muitos irmãos falam, o irmão está falando buscar a presença de Deus e ter a presença de Deus. Irmãos, tem uma outra coisa que não é o que eu estou falando. Ter a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, isso é algo que nós víamos muito ocorrer lá no passado. Como nós vimos ali a manifestação da presença de Deus com Moisés lá na sarça ardente. E Deus falou com ele. Deus esteve ali com ele, teve com Moisés lá 40 dias e 40 noites. Moisés ficou com ele um tempo bem grande, né? Então assim, irmãos, isso é a manifestação de Deus, é a presença de Deus diferentemente do que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui da presença de Deus na minha vida, agindo da maneira que realmente eu busquei e eu vi. E eu digo para os irmãos, eu tenho na minha vida experiência que eu já busquei a Deus e vi Deus falando, trabalhando, ou seja, manifestando diante da minha frente. Ou seja, teve um dia que eu cheguei em casa, irmãos, incrível. Eu estava vindo da igreja quando a Renata acho que devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Acredito que um pouquinho mais, eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. Quando eu parei o carro na garagem, a Renata começou a chorar, mas chorar, e eu estava chegando da igreja. Chorar, a gente abriu a porta, entrou para dentro de casa e ela chorando, mas chorando, desesperada, como se estivesse arrebentando com ela. Aí eu olhei para a Marta e falei, vamos orar, vamos fazer o quê? Vamos orar. Na hora nós ajoelhamos, oramos ali, para que Deus tirasse aquela dor da Renata, que Deus colocasse a mão e desse ali a solução para aquilo. Irmãos, foi interessante, porque quando nós falamos amém, em nome de Jesus, amém, a Renata parou de chorar, e eu falei, Renata, você está bem? Pai, acabou assim, de um jeito que eu não consigo entender, mas era dor tão forte, que eu já ia pedir para o senhor levar eu para o hospital, tanto que ela estava sofrendo. Então isso é a mão de Deus, irmãos. É você ver Deus operar naquela hora. E Deus fez isso na minha vida e faz na vida de qualquer um. É no momento, aquela fé que você está. Eu já dei um testemunho aqui de um dia que eu tinha acabado de sair da igreja, tinha acabado de dirigir o culto, mas saí numa... Sabe quando você sai do culto alegre, sabe, feliz, que Deus, sabe, trabalhou e você sentiu ali que realmente foi uma maravilha, sem olhar no relógio, como eu estava falando, sabe, aquele momento que parecia que tinha que durar. Aí eu desci com o meu carro, bem sossegado com a família, fui pegar um lanche lá na padaria, que eu não lembro o que era, mas assim, fui pegar. Quando eu estou fazendo a baliza para encostar, o cara atrás parou, que é normal, né? A baliza, o bico do carro vai abrir. Irmãos, o cara do nada acelerou. Eu não sei qual dos irmãos que conhece o Chevette, o Cadete, como é que é. Pastor teve um, acho que ele chegou a ver. Não, o Cadete, quando você enrosca a frente, ele sai a frente inteirinha. Aí fica a coisa mais feia. Aquela polaina preta do meu carro naquela época saiu, mas saiu inteirinho. Não ficou nada ali. Aí eu desci do carro, bem calmo,
Fui lá, olhei o para-choque lá, 3, 4 metros lá longe. Fui lá atrás, abri o porta-mala, peguei o para-choque, coloquei. E os colegas lá, que eu tinha vários amigos na hora, que veio, ô Zaqueu, o que aconteceu aí? Pô, mas o cara doido, vamos atrás dele. Eu falei, não, fica sossegado, isso aqui a gente arruma. Não, mas o cara estava aqui, ele fez besteira. Calma, rapaz, esquenta a cabeça não, obrigado por se preocupar. Eu vou pôr no porta-mala e eu arrumo amanhã, deixa quieto. Coloquei no porta-mala, fui lá na padaria, comprei meu lanche, meu negócio, fui para casa. Mas numa unção, irmãos, é isso aí, é o Espírito Santo trabalhando. É isso aí, então eu digo, eu não sou calmo assim, irmãos, eu não sou não. Muitos me conhecem, isso ali não pode rir não, isso ali. Mas é assim, eu não sou tão calmo. Mas nesse dia eu estava numa bênção tão grande que fiquei de boa. Então eu quero que os irmãos entendam o seguinte, Deus trabalha na sua vida. E não é porque eu estava saindo da igreja, eu podia estar saindo de outro lugar, mas desde que eu estivesse buscando a face dele do jeito que tinha que buscar. Então assim, irmãos, esse tempo que nós estamos tendo aqui dessa semana de oração, que seja bênção para mim e para cada um de vocês, e que essa igreja continue crescendo, principalmente nessa área espiritual. Claro, nós estamos com 100, daqui a pouco com 150, porque nós estamos vendo pessoas chegando, talvez até antes de terminar o tempo lá, nós vamos ter que dar uma mexida aqui, né, pastor? Mas assim, que bênção isso. Mas o principal não é crescer aqui de 150, 180 pessoas. É aqui que nós temos esse número, ou até talvez menos, se for preciso, mas de pessoas cheias do Espírito Santo. Que Deus esteja trabalhando na vida de cada um de vocês, da minha, de maneira que nós possamos sentir e ter a presença de Deus constantemente na nossa vida. E que seja um prazer estar na casa de Deus, que seja um prazer você falar de Deus para alguém, que seja um prazer você estar aí simplesmente sentando com alguém e lá falar de Jesus. Abrir sua Bíblia, ou o seu celular na Bíblia, na palavra do Senhor e falar um pouco da palavra. Amém? Que nós possamos sentir esse prazer. Por que eu confrontei, irmãos? Porque é um versículo duro. Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é algo tremendo. Nós temos que pensar nisso. Nosso Deus merece. Amém? Deus abençoe, pastor.